Seja muito bem-vindo a mais um episódio do TCC 360 Podcast, o único podcast que te leva do zero à aprovação do TCC. Eu sou Eretusa Gugel. E eu sou Lucas Maciel. E hoje nós vamos falar como perder o medo de escrever e aprovar o TCC. Bom, Lucas, quando nós estamos nos preparando para fazer o texto de redação para ingresso à universidade, eu sempre lembro de um clichê, mas é algo bem típico dessa época, desse período, que é a questão de perder o medo da folha em branco. Porque, claro, quem nunca ouviu essa expressão, né? Perca o medo da folha em branco, que é como se fosse o sinônimo de perder o medo de escrever. E é interessante lembrar disso porque na prova de acesso à universidade, no ingresso, na redação de vestibular, Enem, etc., de qualquer exame de ingresso à universidade, o texto é somente uma folha em branco, realmente. O primeiro desafio é preencher essa folha em branco, não é? E é concluir esse texto, e isso amedronta e põe medo em muita gente que muitas vezes não consegue realmente aprovar esse ingresso na universidade, justamente por causa dessa prova de acesso à universidade, né? E existem como várias dicas, como perder o medo dessa folha em branco e escrever. E claro, quando eu escuto isso, eu penso que é interessante sempre lembrar que o medo é uma das 4 emoções primárias do ser humano, ou seja, nós vamos ter medo de qualquer forma. E tem aquela frase, né? Vai com medo mesmo, faz com medo mesmo, porque na realidade o medo, como é uma das emoções primárias do ser humano, não tem como pensar que nós vamos viver sem medo, porque ele vai fazer parte do nosso próprio sistema límbico, né? E aí serve como uma ferramenta de defesa também. Só que o que nós precisamos aprender é gerir esse medo para que ele não nos paralise. E é nisso que nós vamos focar no nosso podcast de hoje, né? Porque muita gente tem medo de escrever ou tem aquela crença limitante de que eu não sei escrever, eu tenho vergonha do que eu escrevo e acaba nem tentando, né? E uma coisa que eu sempre coloco para os meus alunos: o que é que uma pessoa que não faz nada, que não tenta, obtém? Nada, não é? Então, se nós tentarmos progredir, alguma coisa sairá desse texto, né? Então, perder essa vergonha, perder esse receio do próprio texto que escreve e tentar gerir esse medo, escrever com medo mesmo, com medo da folha em branco e com medo do que o outro vai pensar do seu texto, né? Porque o seu papel realmente é fazer o seu texto para ingresso à universidade, aqui no nosso caso, seria o TCC, que não é mais somente uma página em branco, mas pelo menos uma média de 20 a 30 páginas em branco, dependendo do gênero textual que seja o seu TCC, né? Então, o que é que você pensa de toda essa questão concernente ao medo, o que é o medo, e essa paralisação que nós temos em geral, diante de uma folha em branco, né? Porque uma folha em branco, teoricamente, não é uma arma, não é um perigo, mas para quem está na seleção, realmente é um perigo. Não, acho que você já colocou muito bem, né? Então, o medo ele é próprio do ser humano. Então, nós entendemos aquela pessoa que tem medo de escrever. Todo mundo já teve medo de escrever e tem medo de escrever algo específico, né? Porque hoje todo mundo acaba escrevendo. Às vezes escreve nas redes sociais, escreve em aplicativos de mensagens, mas quando você tem que escrever um gênero que você desconhece, você tem medo. Então, esse medo do TCC, ele está relacionado ao fato de que você nunca escreveu aquele tipo de texto e relacionado também ao medo da avaliação, de como o orientador vai ler, de como a banca vai ler. E existem intensidades desse medo. Tem gente que tem tanto medo que ela nem começa a escrever. E tem gente que
já administra um pouco esse medo, começa a escrever, mas para, ou para cada parágrafo, né, e não deixa o texto fluir. Às vezes também por conta de um perfeccionismo, e isso é muito contraproducente. Começar um pedacinho, para e fica 1000 vezes reelaborando aquele parágrafo, não adianta, porque aquele parágrafo ele vai fazer sentido no conjunto. Então, eu sempre indico para os alunos que eles estipulem por tempo e não por quantidade de texto. Então, vou escrever o meu TCC, por exemplo, meia hora por dia. E eu vou escrever meia hora. Ah, não tá bom, não tem problema. Vai ter o momento da revisão. Então você vai escrever meia hora. Ah, mas eu percebi que o parágrafo que eu terminei não ficou bom, não tem problema. Siga aquela meia hora, faça disso um hábito, inclusive porque isso vai te ajudar a perder o medo. Também não vai te dar aquela ansiedade, porque você não vai ter que terminar o texto. Você sabe que é por um espaço de tempo que você vai escrever. Assim, é uma recomendação que eu dou para ir perdendo esse medo, né? Uma outra coisa que eu gosto muito é que o aluno já pegue o formato daquele TCC, por exemplo, se for uma monografia de conclusão de curso, e já siga a partir daquele formato. Então, já coloque a capa, o sumário, mesmo sem nada, mas ele já está trabalhando naquele modelo que vai ser entregue. Né? Hoje mesmo, pela manhã, eu recebi alguns trabalhos de alunos que estão escrevendo TCC e eu falo para eles, olha, já escrevam no formato geral. E eles me mandaram a parte metodológica em separado. E eu vou falar, não, voltem lá, coloquem a parte metodológica no documento inteiro, porque eu gosto de ver isso, eu gosto de ver a capa, eu gosto de ver o nome do aluno, eu gosto de ver o espaço para dedicatória, para que o próprio aluno vá sentindo aquilo como algo que vai sendo feito ao longo do tempo. Isso vai diminuindo a ansiedade dele e vai fazendo com que esse medo fique de lado. Claro, nós entendemos, todo mundo tem medo, mas como você bem disse, vai ser necessário administrar esse medo, né? Isso. E outra questão que é importante destacar aqui é que esse tipo de medo, pode ser que haja outros tipos de medo, mas nesse caso específico do TCC, ou esse medo da escrita, ou de escrever, ou o medo da folha em branco, né? Essa frase tão típica, na realidade, ele se configura como uma inabilidade de fazer algo. Se eu tenho medo de escrever, muito provavelmente eu não tenho essa habilidade de escrita bem desenvolvida, porque se eu tivesse, eu não teria medo da folha em branco. Por quê? Porque nós não temos medo do que sabemos fazer. Por exemplo, se eu não sei dirigir, ou se eu estou aprendendo a dirigir, é natural que eu tenha medo de pegar um carro e sair dirigindo. Mas na medida do processo de aprendizagem, e do desenvolvimento dessa habilidade de dirigir, no caso, eu vou perder esse medo, eu vou perdendo esse medo da direção, né? E aí isso vai acontecer a mesma questão com a escrita ou com qualquer outra habilidade que nós queiramos desenvolver. Por exemplo, muita gente diz, não, eu não gosto de matemática, ou eu tenho medo de matemática, mas se você perguntar em seguida, você sabe matemática? Essa pessoa vai responder que não, muito provavelmente. E aí mostra mais uma vez que esse tipo de medo é realmente uma inabilidade de fazer algo, e claro, todas as habilidades podem ser desenvolvidas desde que sejam treinadas. E como a escrita é uma habilidade linguística, ela pode ser treinada, ela pode ser desenvolvida. Essa questão de dizer, eu não tenho vocação para escrita, isso é uma concepção antiga da psicologia da aprendizagem que ficou muito difundida, que é, se eu não tenho vocação para determinadas coisas, eu não vou aprender. E isso hoje, com os estudos sobre neuroplasticidade do cérebro e os estudos da neurociência, isso vem caindo dia após dia, porque é comprovado que se eu treino, se eu estudo, se eu pratico, eu vou desenvolver essa habilidade, né? Claro que vai haver casos que algumas pessoas vão desenvolver mais rapidamente do que outras, mas isso não quer dizer que eu não vá poder desenvolver essa habilidade dentro do meu tempo, dentro dos meus limites.
E aí, dito isso, né, quando a gente fala sobre a compreensão do medo, que é o medo, porque, claro, se o meu inimigo, se o inimigo da minha produção está sendo o medo, ou a crença limitante de que a minha escrita não é boa, ou vergonha, que na realidade tudo são como facetas do medo, é, é, é importante colocar para o nosso aluno que isso é compreensível, porque eu também teria medo de algo que eu não sei fazer, de uma habilidade que eu não tenho desenvolvida. E principalmente quando eu dependo dessa habilidade para uma aprovação de uma graduação, para a conclusão de uma graduação, ou mesmo para aquela prova de ingresso à universidade. E esse medo é compreensível, porque eu posso ter estudado tudo o que eu precise para fazer essa prova, mas se eu não aprovar o meu texto, quer seja o texto inicial de ingresso à universidade, ou se eu não aprovar o meu TCC, é como se toda a graduação não valesse a pena, né? Então, daí também mais um alerta para a importância de investir na produção do TCC e na conclusão do TCC. Então, eu compreendo isso porque eu acredito que todos nós já passamos por esse medo. Por exemplo, eu tinha medo de não aprovar a redação do vestibular, hoje no Enem, né, mais atualmente. E nas épocas que eu precisei fazer TCCs, quer seja na graduação, na especialização, no meu mestrado, no meu doutorado, também eu tinha esse medo de não concluir, apesar de ter todo um preparo na área de linguística textual, apesar de que eu sempre tive a aptidão, uma certa aptidão para a área da escrita. Mas eu também tinha esse medo, então é compreensível e é humano, como eu coloquei aqui anteriormente, que o medo é uma das quatro habilidades, uma das quatro emoções primárias do ser humano, então é normal que nós tenhamos medo para quando somos expostos a situações novas dentro do nosso contexto, né? Então, é importante também mostrar para esse aluno de que nós também passamos por esse medo ou já superamos de alguma forma e colocar isso, porque se o aluno ele não é consciente que esse medo está paralisando e está impedindo dele escrever, ele vai ser reprovado na prova, ele não vai fazer o texto e não vai ser nem consciente de que a causa de tudo isso não é nem a habilidade da escrita, mas a questão do medo. Eu acho que você foi muito feliz aí na comparação com o carro, né? Então, quando você começa a dirigir, você tem muito medo. Mas chega um momento que você vai dizer assim, ou eu vou com medo, ou eu nunca vou dirigir. Então, assim, ou você vai escrever com medo, ou você nunca vai escrever. E aí, nesse caso, veja, claro, né? O carro ele tem o risco de você causar um acidente, ou mesmo de você bater o carro, que em geral é um bem de alto valor. Enfim, então tem esse medo, né? Agora, o papel, ele não vai te levar a um sofrimento físico, a menos que a pessoa realmente não seja aprovada, não vai ter uma implicação financeira imediata. Mas o que que acontece? Muitas vezes, esse medo aí provavelmente do julgamento do outro, do meu orientador, como ele vai ler o meu texto, como a banca vai ler. Não adianta, ele vai julgar mesmo, porque o orientador, a banca, em tese, e geralmente é o que acontece de fato, eles são pessoas que têm mais tempo com a escrita, eles desenvolveram mais a escrita, eles estão há mais tempo nesse jogo. Então, obviamente, eles vão saber mais que você. E é comum, inclusive, que você apresente seu texto lá para o orientador e ele traga várias sugestões, várias observações, várias correções. Você não precisa ter medo disso, isso faz parte do processo. Né? Isso, quando você está aprendendo qualquer habilidade, qualquer coisa, você precisa saber que você precisa de alguém que saiba mais e que te oriente. Inclusive, se ele te orientar bem, esse caminho para você vai ser tranquilo. Porque eu me lembro muito dos alunos assim, eu mando texto, o texto volta cheio de observações. É parte do processo. Isso é muito bom para você, que o texto volte cheio de observações, para que você repense na sua escrita, para que você melhore a cada dia. O ruim seria não receber nenhuma
observação, nenhum feedback, né? E, de repente, aí sim você achar que já está sabendo tudo e chegar lá na frente e ter o seu TCC não bem avaliado, porque não houve o feedback. Então, quanto mais o processo for bem construído, provavelmente melhor vai ser o resultado, né? E é por isso que você não precisa ficar preocupado, tenho medo do que o orientador vai dizer. Não, vá construindo com calma, que com certeza tudo vai dar certo. E é interessante isso que você coloca, Lucas, sobre esse medo de que o orientador corrija, venha cheio de correções, porque, assim, pela minha prática docente na universidade, eu vejo que o aluno, ele toma como se fosse uma agressão aquilo. Cada correção, cada sugestão de melhoria do texto, ele compreende como se fosse uma agressão, como se o texto dele estivesse péssimo e ele não iria aprovar. E ao contrário, porque todo texto ele pode ser melhorado, todo texto pode ser editado. Então, eu costumo sempre dizer para os meus alunos, aquele texto que não pode ser melhorado, que não tem falhas, é um texto que não foi escrito, ou então não foi revisado. Porque se ele foi escrito, se ele foi revisado, ele é passivo a melhoria e ele é passivo a modificações. Então, cada vez que eu me proponho a revisar um texto, a fazer uma melhoria no texto, fazer uma edição, eu vou encontrar pontos de melhoria, porque não existe texto perfeito. E quando o aluno vai com essa mentalidade, então ele toma como essas revisões como algo menos agressivo. E eu até compreendo isso, porque no primeiro momento, quando alguém escreve, se torna como algo pessoal aquilo. Então, quando alguém vem, corrige, pede para reformular ou pede para modificar, realmente é como se fosse uma parte sua que estivesse sendo, entre aspas, destruída, né? Apagada do texto. E aí eu observo que os meus alunos, eles tomam mais como, eu entendo mais como uma agressão, e eles têm medo dessas revisões e tal, e eu costumo sempre brincar e dizer, olhe, escrevam, produzam o texto de vocês, porque não tem ninguém com a arma apontada na sua cabeça. Isso, vocês têm que perder esse medo, né? Porque não é como você colocou, você não corre perigo de morrer se acontecer qualquer falha no seu texto, ou for apontada alguma falha no texto. E aí, quando o aluno tem essa mentalidade, ele vai paulatinamente perdendo esse medo que impede de escrever, que impede de aprovar o trabalho, que impede de fazer melhorias. E às vezes é um medo disfarçado de uma vergonha ou de um receio, mas que quando nós vamos avaliar, acaba sendo a mesma emoção que é o medo, né? Então, e é muito triste ver que muita gente não aprova um ingresso na universidade ou não conclui uma graduação por causa da escrita, por causa do medo da escrita, do medo de tentar, ou do medo de tentar desenvolver essa habilidade que qualquer um pode desenvolver, desde que se empenhe o suficiente para desenvolvê-la. E você tem razão com relação às correções. E aí, eu acho que o aluno, muitas vezes, ele cria uma expectativa que é totalmente irreal. É. Porque o que ele quer? Ele quer entregar um texto que o orientador ou a banca vão olhar e vão dizer está perfeito. Isso não existe. É como se, de repente, você nunca tivesse desenvolvido uma determinada habilidade, sei lá, nunca joguei basquete. E eu acho que a primeira vez que eu for jogar, eu vou jogar perfeitamente. E alguém que joga basquete há 20 anos vai olhar para mim e não vai ter nada a acrescentar à minha prática. Não vai falar, olha, que você poderia ter feito assim, poderia ter feito assado, poderia ter feito de outro modo. Então, é uma coisa irreal. É essa expectativa totalmente fora da realidade que muitas vezes paralisa essa pessoa. Porque ela quer entregar um texto perfeito para docentes que trabalham com a escrita, geralmente há muitos anos. É. Então, ela não entende que aquilo é um processo e que os próprios professores vão olhar para aquilo como um processo. Eles entendem aquele aluno, eles sabem, eles já passaram, eles já estiveram naquele local, naquele lugar, então eles sabem
que tudo é uma etapa. Eles não vão exigir daquele aluno algo que não é realizável na etapa em que ele se encontra, né? Ontem mesmo uma ex-aluna me procurou falando o seguinte, que ela estava fazendo o TCC dela, de uma especialização, e em determinado ponto, né, ela é formada em linguística, não em letras, é em linguística, e em determinado ponto ela falou a respeito da definição de palavras, de glossário, e ela não trouxe referência nenhuma de um autor que falasse sobre aquilo. E porque no entender dela, bastaria a formação dela, ela não precisaria se remeter a autores, né? Aí eu disse, olha, é difícil a gente saber se você precisava ou não referenciar alguém, eu precisaria ler o texto todo. Mas provavelmente os professores da banca, ao olharem o conjunto do seu trabalho, entenderam que faltava. E ela estava muito preocupada, porque ela disse assim, quando eu vou poder falar sem precisar me referenciar? Eu falei, é algo muito difícil, é algo subjetivo, é um sentimento, é um feeling de quando eu preciso, quando eu não preciso. E ainda falei para ela, e não é uma coisa de etapa, depois que eu fizer a especialização eu já estou autorizado, depois que eu fizer o mestrado, não é. Ainda falei para ela, às vezes nós, né, já professores universitários, vamos ler um texto de um artigo, dar um parecer para um artigo de um colega que você não sabe quem é. Mas você olha ali e fala, cadê a referência? Com base em quem? Né? E você também recebe esse tipo de feedback quando você submete um artigo. Então, por exemplo, quando nós, já professores universitários, que já escrevemos há muito tempo, que já não só escrevemos trabalhos de conclusão, de cursos, seja de graduação, de mestrado, de doutorado, seja orientando esses trabalhos, às vezes você submete um artigo e esse artigo vem com observações, às vezes até com correções, né? Por exemplo, você esqueceu tal palavra, ou não é essa concordância, enfim, alguma coisa nesse sentido, que às vezes nos escapa, porque a escrita é um momento tenso. Então, às vezes você está lá pensando no que você está falando e às vezes incorre ali em algum pequeno desvio. Agora, esse aluno, ele acha que ele vai estar escrevendo pela primeira vez, muitas vezes, um texto mais longo, um texto de fôlego, que vai ser avaliado e ele espera que o texto esteja perfeito. Então, é isso que paralisa muitas vezes. Ele está buscando a perfeição, sendo que essa perfeição não existe, nem para quem passou por todas as etapas, né? Isso. Assim, essas colocações que você fez agora, Lucas, elas são bastante pertinentes nesse contexto do texto, porque talvez seja também esse desejo real de produzir um texto perfeito de primeira, que muitos alunos se frustram e não sabem lidar com essa frustração. Ou talvez também a questão da situação de vulnerabilidade, não é? Porque o ser humano, de forma geral, principalmente na sociedade atual, ele teme ficar em situações de vulnerabilidade. E essa produção de texto, que vai ser submetido a uma banca, que você depende dele para concluir a sua graduação, depois de 4, 5, 6 anos de aulas, né, nessa graduação, ou até mais, deixa o aluno muito vulnerável. E essa questão de achar que tem que produzir um texto perfeito, que se não for perfeito não vai aprovar, ou esse desejo irreal de produzir um texto perfeito, acaba frustrando e deixando o processo muito mais cheio de ansiedade do que deveria realmente ser. E aí, uma coisa que eu sempre lembro aos meus alunos é que um trabalho feito é melhor do que um trabalho perfeito. Né? Então, que eu produza meu TCC com as falhas, com as minhas vulnerabilidades, com os meus limites, mas que eu produza esse TCC, do que não produzir nada, almejando produzir alguma coisa que seja perfeita. Porque, como eu coloquei anteriormente, o texto perfeito ele não existe. O texto perfeito é aquele que não foi revisado. O texto perfeito é aquele que não foi submetido a uma reedição, porque sempre que eu submeto um texto a uma revisão, a uma reedição, ele tem pontos de melhoria. E aí eu gosto sempre de citar esse exemplo dos meus alunos, quando eles veem
os nossos textos escritos enquanto professores, quer seja nos nossos livros, o artigo que publiquemos, etc., eles têm a impressão de que aqueles textos saíram perfeitos de primeira, né? Porque nós somos professores, temos formação na área, etc. E eu sempre friso que não, que todo texto é um processo para ele chegar àquele ponto de publicação, quer seja numa revista como artigo ou de um livro, ele passou por todo um processo e que ele tem demandas altas para nós também, enquanto professores. E por quê? Porque um texto, a escrita de um texto, ela exige tanto ou mais esforço cognitivo do que um jogo de xadrez. Ou seja, tem um alto custo cognitivo. E não é porque eu já treinei muito essa habilidade que eu não vou ter esse custo cognitivo. Sim, provavelmente menos do que quem treina menos, provavelmente. Mas que esse custo cognitivo vai continuar existindo. E nós temos pontos de melhoria nos nossos textos. E aí é importante colocar isso e que os alunos eles tenham consciência disso, porque nossos textos não surgem perfeitos. Quando eles estão publicados, eles passaram por todo um processo de escrita, reescrita, edição, reedição. Né? Então, isso que você colocou, que o aluno ele quer produzir um texto perfeito, é almejar uma meta praticamente irreal. Eu não vou dizer que não tenha gente que chega a produzir um texto, entre aspas, muito bom de primeira. É provável. Mas sempre tem algum ponto de melhoria, né, em algum momento. Sim, e o aluno, claro, né, o escrevente, aí em que etapa ele estiver, seja no TCC, no mestrado, no doutorado, ele tem que entender que, sim, escrever não é fácil. Não há como mentir e dizer não é fácil. Você sentar lá, isso aí é um sonho romântico. É aquele ideário romântico que o cara vai sentar embaixo de uma árvore, né, ao som dos pássaros, um vento fresco, e ele vai começar a escrever. Isso aí não existe. Escrever não é isso. Escrever é trabalho, escrever é cansaço, escrever é frustração, e escrever é superar tudo isso. E, portanto, escrever é possível sim. Você vai desenvolver a habilidade de escrever cada vez melhor. É impossível que, se você escrever um pouco a cada dia, você não esteja cada dia melhor na sua escrita. Você vai estar a cada dia melhor na sua escrita, principalmente se você tiver um bom acompanhamento de bons profissionais que te auxiliem, que te digam: aqui você pode melhorar, é possível isso. E com o tempo, inclusive, você vai se tornando um autoleitor, um leitor de si mesmo, cada vez mais proficiente, vai dizer: não, aqui, aquele momento eu estava cansado, acho que esse parágrafo merece uma reformulação, uma reordenação de parágrafos, enfim. Mas que é possível, é possível. Eu vou dar um exemplo. Quando eu fiz letras na Unicamp. E naqueles idos, né, de 2000, as redações, elas também tinham pontuação que à época ia de 0 a 10, né? Depois mudou, era outra numeração. Os estudantes que entravam no curso de letras, que é um curso voltado, né, vamos dizer assim, para desenvolvimento das habilidades linguísticas, como escrever, eles entravam com uma nota média em torno de 6, 6,5. E os estudantes de medicina, eles entravam com a nota de redação muito mais alta. 9,5, 10, porque eram poucas vagas, medicina sempre foi concorrido, né? No início dos anos 2000 havia pouquíssimas faculdades, né? Depois que nós tivemos um aumento do número de faculdades, tanto públicas quanto privadas, então aquele candidato que não praticamente tirasse 10 ou uma nota muito boa em redação, ele não ia entrar na Unicamp, especialmente porque ela valia metade, 50% da nota para ele ingressar. Então, o que acontecia? Entrava o estudante de letras com 6,5 e o de medicina com 10, dizendo em termos assim bem simples. Mas, depois dos nossos 4 anos e meio de letras, 4 anos se fosse no integral, 4 anos e meio se fosse noturno, em geral, os estudantes de letras estavam escrevendo bem melhor do que os de medicina. Tanto assim que nós éramos requisitados pelos estudantes
para revisar os trabalhos importantes, o TCC, e nós nos sentíamos com muito mais autonomia para escrever. Mas por que que isso aconteceu? Porque nós fomos trabalhando, desenvolvendo essa habilidade. Obviamente, se desse um bisturi na nossa mão, nós não conseguiríamos operar nenhum ratinho. E eles, com certeza, tinham muito mais conhecimento disso. Por quê? O conhecimento vem com o tempo, vem com o estudo, com o desenvolvimento daquela habilidade. Então, é sim possível desenvolver essa habilidade que é escrever. E essa habilidade, a meu ver, ela é incontornável hoje. Não tem como você fugir. Todo mundo precisa, de alguma maneira, saber escrever minimamente bem o seu desenvolvimento profissional. Hoje os profissionais não são mais aqueles que estão lá dentro de um consultório, dentro de um escritório, dentro de uma empresa, e que eles não precisam mais escrever e buscar crescer profissionalmente. Seja academicamente, buscando especializações, outros níveis de pós-graduação, seja até por seu desenvolvimento, de repente, em redes sociais, em blogs, enfim, hoje nos é requisitado um melhor domínio da escrita. Então, é um investimento, a meu ver, que vale muito a pena. Mas é isso, é um investimento, algo que vem com o tempo e que é, sim, possível melhorar. Todo mundo pode escrever bem. Isso aí eu não tenho dúvidas, isso é totalmente realizável. Então, na medida do processo que eu sei que o medo é uma das emoções primárias do ser humano e que eu preciso aprender a gerir isso para que ele não me paralise, e que eu sou consciente de que esse tipo de medo para a escrita, por exemplo, que aqui é o nosso foco da escrita do TCC, na realidade ele se configura como uma inabilidade de produzir um texto. Então, no que é que eu vou investir? Eu vou investir em desenvolver essa habilidade. E aí, como nós viemos colocando desde o início, na medida que eu vou desenvolvendo essa habilidade de escrita, esse medo ele vai sendo contornado. Não é que meu medo vá desistir ou deixar de existir. Por quê? Porque, como eu coloquei anteriormente, é uma das quatro emoções primárias do ser humano. Vai sempre existir. Nós vamos sempre ter medo de alguma coisa. Em menor ou em maior ou menor grau, nós sempre vamos ter medo de alguma coisa. Mas quando eu desenvolvo essa habilidade da escrita, eu vou gerindo melhor, eu vou lidando melhor com esse medo de escrever e muito provavelmente eu vou me sair muito melhor nessa escrita. E aí você colocou muito bem esse exemplo dos alunos que entravam na Unicamp em letras e em medicina, que os de medicina entravam com uma nota muito mais elevada na seleção inicial, mas que aí no final do curso, os de letras, devido a estar 4 anos e meio, só estudando sobre texto e escrita, claro, eles desenvolvem uma habilidade muito superior à da escrita com uma certa autonomia intelectual e profissional sobre isso, até porque faz parte da nossa formação enquanto graduados em letras, né? E aí, o que é importante frisar aqui, destacar aqui, é que o X da questão para perder esse medo da escrita, para perder esse medo da folha em branco, é enfrentar e trabalhar o desenvolvimento da habilidade de escrever, porque se eu não trabalho essa habilidade, o que é que vai acontecer? Eu não vou perder esse medo. Né? Então, o X da questão é focar no desenvolvimento dessa habilidade. Ah, mas eu não sei, eu vejo muitos alunos dizerem, não, mas eu não sei muito gramática, como se a questão da escrita fosse só a questão gramatical. E não é. A gramática, quando nós vamos corrigir, eu não sei se você já fez parte de banca de revisão de texto em redação de vestibular, ou mesmo de artigos científicos, ou de resumos para congressos. Eu já fiz parte de todas essas bancas e eu sempre friso, a nota da gramática é o mínimo, não é? Na realidade, se eu não tenho um texto bem articulado, desde um ponto de vista da linguística textual, é o que vai gerar o diferencial no meu texto, não é a gramática. A gramática ajuda? Ajuda. Esses dias, inclusive, eu estava vendo uma postagem numa das redes sociais que eu sigo, e a pessoa que produziu o texto, ela separou o sujeito do predicado. Claro, eu como profissional da área de letras, eu vejo isso
nitidamente, mas aí eu pergunto, será que outras pessoas que não têm essa formação em letras conseguem ver? Porque, teoricamente, o nível de conhecimento e de educação da pessoa que produziu o texto é bastante elevado, porque era uma pessoa da área de medicina, não é? Mas aí o texto estava separando o sujeito do predicado. É um problema gramatical? É um problema gramatical. Pode gerar incompreensão do texto? Eu tenho minhas dúvidas se vai gerar incompreensão do texto. Então, uma questão a se pensar, de que a gramática, focar só na gramática, não vai me garantir ter uma boa escrita. Como, por exemplo, se eu for estudar uma língua estrangeira, focar em aprender a gramática, isso não vai me garantir que eu vou conseguir viajar e me comunicar adequadamente dentro daquele idioma, né? Com aquele idioma. Aí você tocou em vários pontos polêmicos, né? A questão do texto e da gramática. Bom, vamos às polêmicas, né? Para mim, é até óbvio falar, mas provavelmente para todas as pessoas, grande parte das pessoas, não é. As pessoas tendem a achar que a gramática é o mais importante. Então, quando elas falam assim, quero aprender a escrever, eu tenho que saber muita gramática. Na verdade, você aprende a escrever e a gramática normativa, ela vai lapidar. Então, vamos voltar, tanto seja para a aquisição da língua materna, para a sua língua primeira, né? Ou para uma língua adicional, uma língua estrangeira. Se você ficar, e muitas vezes é isso que acontece, infelizmente, no ensino, né? Ficar focalizando lá a gramática, você fica anos e anos aprendendo gramática, mas na hora de escrever um texto você não consegue. Por quê? São coisas diferentes. A gramática, ela olha a língua já em segmentos, em partes, em palavras, em frases, e o texto é um todo. Então você tem que começar, na verdade, pelo todo. Começar a escrever e entender que a gramática ela vai servir para você lapidar o seu texto. Então é aí onde vai entrar, por exemplo, saber que eu, de repente, estou separando por vírgula um sujeito predicado. Isso é muito comum, né? Mas veja, primeiro é o texto, depois é a gramática. Eu não sou contra a pessoa querer aprender gramática. Eu acho que ela pode aprender, mas não adianta ela ter a ilusão de que se eu fizer, por exemplo, um curso de gramática, eu vou aprender a escrever. Você não vai. Você vai aprender gramática. Se esse for seu objetivo, se de repente você vai prestar uma prova que tem testes objetivos de gramática, ok. Mas isso não vai te levar a escrever cada vez melhor. Eu vi muito isso, né? A gente vê muito isso, por exemplo, quando eu cursava direito, daí os colegas vinham assim, eu preciso, sabiam que eu tinha feito letras, né? Que eu era da área de letras, de linguística, eu preciso aprender a escrever, então eu preciso aprender gramática. Eu falava, olha, você está indo por um caminho todo, você não vai aprender gramática, não vai aprender a escrever a partir da gramática. Você já escrevendo, a gramática vai te auxiliar a refinar, a lapidar, a melhorar o seu texto. Né? Mas não acredite que saber gramática é o passo 1. Não é o passo 1, é o último passo, inclusive. É algo que vem depois, e que eu acho que sim, a pessoa pode investir nisso, mas assim, também é um pouco irreal acreditar que assim, eu vou fazer um curso de gramática e, portanto, eu vou conseguir revisar, por exemplo, autorrevisar o meu texto, o meu TCC. Provavelmente isso também não vai dar certo, por 3 aspectos. Porque o TCC é um conjunto, é um texto. Então, primeiro a leitura que vai ser feita dele vai ser se aquilo que você fala faz sentido e faz sentido academicamente. Que seria o conteúdo, né, Lucas? Isso, o conteúdo. É relevante, é irrelevante, está coerente, está incoerente. Então tem isso, tem essa questão geral. Tem a questão também da normatização, se está, por exemplo, dentro das regras de normatização da escrita da ABNT. E tem essas questões de ordem mais gramatical, que, como você bem disse, muitas vezes passam pelos olhos de pessoas que não são da área e que elas não conseguem ver. Assim, e isso é muito comum, assim, eu vejo demais. Então, às vezes alguém vem e fala assim,
Ah, Lucas, dá uma olhadinha aí no meu texto, mas não precisa fazer revisão não, porque já passou por uma revisão. Aí eu abro, assim, o primeiro parágrafo, e falo, meu Deus, aqui há inúmeros pontos a serem, do ponto de vista da gramática normativa, corrigidos, né? Enfim. Então, também é um pouco ilusório. Mas, enfim, se você quer fazer um bom TCC, gramática pode te auxiliar, mas é um passo muito depois. O primeiro é escrever efetivamente, buscar desenvolver a habilidade da escrita. É isso que você tem que fazer em primeiro lugar. E não se preocupar tanto com a gramática. Porque a gramática, né, escrever razoavelmente você já escreve. Provavelmente, porque você ingressou na universidade, porque você fez trabalhos, ou seja, você já escreve. O que você não escreveu ainda é um gênero textual, um tipo de texto específico que é o TCC. Mas você já escreve. Então, num momento posterior, você pode até delegar a revisão para um especialista. Olha, tá, mas eu quero que passe por um especialista para que ele coloque na formatação da BNT, para que ele veja os erros gramaticais, enfim. Então, é algo delegável. Agora, escrever o texto não é. Então, não tem como você ficar focado lá e esquecer que o principal é você ter essa autonomia para escrever, né? E aí é interessante que você coloca, porque pelo menos nesse texto nós vamos ter 3 aspectos que precisam ser considerados na hora dessa produção, que é a questão, eu tenho que me preocupar pelo conteúdo do meu texto, em primeiro lugar, porque se o conteúdo não está ok, a gramática pode estar perfeita. As normas da BNT podem estar perfeitas, mas meu TCC não vai funcionar porque tem a questão do conteúdo que é primordial. Em segundo lugar, a questão do estilo, o estilo do texto, que é, e como você bem colocou, é para ver se esse texto está dentro das normas da ABNT ou de qualquer outra norma que esteja sendo adotada ali naquele trabalho, ou até mesmo as normas da biblioteca local da sua universidade, mas é a questão do estilo. E em terceiro lugar é a questão gramatical. Então, a questão gramatical é só uma das questões que precisam ser consideradas na hora de escrever um texto, e todas essas questões de revisão, elas realmente podem ser delegadas, mas o texto, a escrita do texto, não, porque como nós já falamos em outros episódios dos nossos podcasts, o texto ele tem a nossa alma, ele tem o nosso DNA. E aí, quando eu delego para outra pessoa escrever, passa a ter o DNA e a alma da outra pessoa que escreveu, não o meu. E Sem vai contar que é uma desentoar prática muito. ilegal, né, de tudo. Mas e vai desentoar muito, porque quando eu falar e outra pessoa vê o texto, meu texto escrito, que foi escrito por outra pessoa, quando desentoa, todos nós que trabalhamos com a área do texto vamos perceber, e eu tendo a pensar que muita gente também consegue perceber que ali tem alguma coisa que não se encaixa, porque como nós já colocamos, o texto ele forma parte da forma de expressão verbal do ser humano, e isso é individual de cada um. Então, por isso que eu falo, o texto ele vai ter sua alma, ele vai ter seu DNA. Então, não adianta ter vergonha do seu texto. É a sua forma de expressão. O que vai precisar ter investimento é no desenvolvimento dessa habilidade. Porque se expressar, você já sabe se expressar. Talvez precise de uma melhoria, talvez precise de revisão gramatical, talvez, mas a alma do texto, o DNA do texto, ele vai precisar ter uma unidade. Ele não pode ter um capítulo escrito por uma pessoa e por outra, porque não vai haver essa unidade textual, né? E aí, claro, nós viemos colocando falando sobre o que é o medo, como ele se configura, como ele pode atrapalhar essa produção do TCC e essa conclusão de uma graduação, que é uma etapa tão importante na vida pessoal e profissional de todos nós que passamos por uma graduação. E aí nós vimos também essa questão de que o medo, na realidade, é uma inabilidade, e nesse caso particular, uma falta do desenvolvimento dessa habilidade linguística da escrita, né? Então, para eu combater esse medo, para eu combater esse entrave na produção do meu TCC, eu preciso fazer o quê? O que é que eu preciso fazer? Desenvolver a habilidade da escrita. Não é aprender gramática. Talvez aprender gramática, como você bem colocou,
conte, ajude, mas não é aprender gramática, é aprender a escrever. Como é que eu aprendo a escrever? Escrevendo. Eu não tenho como aprender a dançar, por exemplo, estudando teorias sobre dança. Talvez a teoria sobre a dança me ajude, mas se eu não dançar, eu não vou aprender a dançar. É o mesmo caso da escrita. Se eu não escrevo, eu não tenho como aprender a escrever. Então, eu aprendo a escrever escrevendo, errando, reescrevendo, melhorando o texto, revisando o texto, reeditando o texto. Todo esse processo é o processo natural da produção escrita e da produção escrita de qualidade. E aí, para ir finalizando, o que é que o aluno, em primeiro lugar, precisa fazer quando ele vai desenvolver essa habilidade da escrita? Como você bem colocou, é buscar um mentor, buscar uma pessoa que já tem essa habilidade mais desenvolvida, ou já tem mais prática, às vezes pode ser um professor, mas uma pessoa que tenha conhecimento técnico, porque eu vou procurar fulaninho que é formado em biologia para me ensinar a escrever. Pode ser que ele escreva bem, mas ele não tem a formação técnica para isso, porque se o conhecimento sobre a escrita ele fosse encerrado no momento em que eu terminei o ensino médio, o que é que nós da área de letras estudaríamos durante 4 anos de graduação, durante 1 ano de especialização, durante 2 anos de mestrado e durante 4 anos de doutorado? Não é? Então, é muito importante ter um olhar técnico de alguém da área, porque vai continuar passando questões como separar sujeito do predicado. E eu, particularmente, se eu estiver avaliando textos para serem aprovados em congressos ou em revistas, eu vou aprovar o texto que esteja bom, o texto que esteja pronto. Porque, normalmente, a oferta de texto para serem publicados é muito maior do que a demanda, do que nós podemos publicar. Então, nós vamos optar pelos textos que estejam prontos, não textos que estejam mais ou menos. Então, é importante esse olhar técnico e seguir um passo a passo inicial. Se eu não tenho uma habilidade, primeiro eu vou seguir um passo a passo, qual é o primeiro passo que eu tenho que dar, qual é o segundo passo. E depois que eu sigo esse passo a passo e automatizo esse passo a passo, esse processo vai se tornando mais natural para mim, e aí eu vou poder desenvolver as minhas próprias estratégias de escrita. Por exemplo, eu quero aprender a escrever. Eu posso começar lendo textos de grandes escritores. É um input muito importante. A partir do momento que eu leio textos de grandes escritores, escritores já consagrados, eu já vou ter um input de qualidade sobre a escrita, e aí eu vou precisar começar a colocar isso em prática, começar a escrever, de fato. E aí, quando eu começo a escrever de fato, posso seguir um estilo parecido a um dos escritores que eu li. Posso. Ou de alguém que vem me dando um passo a passo. Posso seguir. Mas vai chegar um momento que eu vou treinar tanto a escrita que meu estilo próprio vai acabar sendo natural. Mas eu não tenho como criar um estilo próprio se antes eu não passei por esse passo a passo de automatizar a escrita. O que é que você pensa sobre isso? Eu concordo plenamente e diria o seguinte, né, que na verdade, assim, por exemplo, se você quer se tornar um escritor de romances, obviamente você precisa ler romances. É claro. Aí, se você quer ter uma escrita acadêmica interessante, você vai ter que ler textos acadêmicos interessantes. Inclusive, por isso que um dos passos iniciais no desenvolvimento do seu TCC é procurar outras pesquisas, outros textos acadêmicos que falem sobre aquele tema. Então, ali você vai absorvendo tanto conhecimento em relação ao tema, quanto a própria escrita acadêmica, ao modo como as pessoas escrevem academicamente. Então, você vai selecionando ali, né, já captando, absorvendo alguma coisa dessa escrita acadêmica. E, claro, além disso, como você bem colocou, eu tenho que efetivamente realizar. Eu só aprendo a escrever escrevendo. Então, eu tenho que escrever. Isso não tem como eu fugir disso. É necessário escrever. E escrevendo, você vai escrever cada dia melhor e vai conseguir entregar um bom texto que vai ser aprovado.
no seu TCC, com toda E, certeza. e aí eu coloco, mas você escrevendo todo dia quer dizer que o texto não vai lhe dar trabalho? Não. Aí já é pedido mais muito, não é? Então, o texto ele sempre vai ter seu custo cognitivo elevado, ele vai sempre exigir vai sempre demandar bastante trabalho. Mas na medida que eu desenvolvo essa habilidade de escrita, ele vai se tornando uma prática mais comum na minha rotina. Então, eu vou tendo mais habilidade. Não é que o texto ou escrever passou a ser fácil para mim, não, mas eu treinei melhor essa habilidade da escrita, né? Então, até para grandes escritores, escrever dá trabalho para todos nós. Ninguém produz um texto perfeito, esperar produzir um texto perfeito de primeira é uma meta praticamente irreal. Eu não vou dizer que é irreal completamente, porque pode haver casos e casos, mas é uma meta praticamente irreal, né? O texto, para ele ficar bom, ele precisa passar por um processo de escrita e reescrita, né? E precisa desse olhar técnico. Por exemplo, eu achar que eu vou produzir um texto só e que meu texto vai estar perfeito sem submeter uma revisão, também seria uma certa arrogância, porque, por exemplo, quando eu mesma, que sou da área de letras, produzo o meu texto e quando eu finalizo o meu texto, eu submeto o texto ao olhar de um revisor. E eu gosto que tenha vários pontos de melhoria, porque quando vem com vários pontos de melhoria, isso prova que o texto realmente foi revisado, porque quando não vem pontos de melhoria, eu desconfio, né? E Exatamente. Gente, assim, nós escrevemos um texto. Eu também gosto muito de passar por um revisor, porque ele vai apontar aquilo que às vezes você realmente nem tinha percebido, às vezes um deslize que você até corrigiria num dia normal, mas que ali na correria passou. E se não veio nada é porque ele não leu. Não existe texto perfeito, né? Então mesmo depois da revisão, uma coisinha ou outra vai acabar passando, né? Ontem mesmo estava lendo à noite um livro que é uma tradução, e aí essa tradução também passou por uma revisão. E veja que o tradutor, ele foi professor universitário, fez letras, mestrado, doutorado, foi professor universitário durante anos, é aposentado já há muitos anos. Ou seja, ele tem um grande conhecimento. Então, ele fez a tradução, passou por uma revisão e ainda assim, lendo lá, havia alguns deslizes. Porque mesmo aí passam. Então, assim, a revisão, ela é uma parte, ela é necessária, e não tem para que ter essa ansiedade de achar que vou entregar perfeitamente, não vai ter uma vírgula fora do lugar. Vai, claro. É bom que não haja muitas, né? Que tenha sido feita uma revisão. Mas, assim, existe uma ideia. Então, que quem escreve já há muito tempo não precisa pensar no seu texto, que não é que é fácil. Ah, para vocês, professores, é fácil. Vocês sentam lá e escrevem. Eu gostaria que fosse assim, eu juro, mas infelizmente não é. Então, também é muito suor e lágrimas, né? Você escreve, reescreve, espera no outro dia para voltar com a cabeça mais fresca e rever o que você escreveu, passa por uma revisão e ainda assim você vai entregar sabendo que alguma coisa ali escapou. Faz parte. exato. E aí, mais uma forma de isso mostra ou evidencia a questão da importância do olhar técnico, porque se passam falhas com profissionais da área que tem um olhar técnico, que tem uma preparação para aquilo, imagine os textos que não são submetidos a um profissional da área, a uma pessoa que tem qualificação para realmente saber de texto, trabalhar com texto e lidar com texto, né? Então, aí evidencia cada vez mais a importância desse profissional da área, desse olhar cuidadoso, desse olhar técnico, e também essa questão de que não existe texto perfeito. Isso aí que você falou me fez lembrar, né, que no curso de Direito é muito comum pessoas já de outras formações fazerem o curso de Direito, isso é muito comum. Então, a pessoa às vezes já é licenciada em Química,
é bacharel sei lá, em música, é bacharel em estatística, enfim, todas as áreas, e aí a pessoa vai fazer direito. E aí tinha uma colega, né, que também já era graduada, e ela falou assim, não, meu TCC não preciso de revisão, porque eu já sou formada, não me lembro qual era a área de formação agora. Ela falou assim, eu já sou formada, então eu não preciso de revisão, eu sei bastante a BNT e gramática eu domino. Eu falei, tá ótimo, né? Mas por algum motivo, um pouco antes da defesa dela, ela falou assim, olha, você não dá uma olhada no meu texto? Eu falei, vou dar uma olhada, nós éramos colegas e tal, e havia muitos deslizes de ABNT, porque assim, as pessoas acham que sabem a ABNT, não é? E a ABNT ela tem muitas regras, muitas, muitas, muitas. Hoje mesmo eu vou ministrar uma aula para os meus alunos de ABNT. Nós damos essa aula, mesmo assim os textos voltam sem olhar muitas vezes para as regras da ABNT, e em uma aula, em algumas aulas, nós conseguimos ver todas as regras. E às vezes também a ABNT ela tem aberturas. Às vezes não é algo fechado, é algo opcional, às vezes há lacunas sobre as quais a ABNT não falou, então você vai ter que resolver como um profissional de texto, como aquilo seria normatizado, né? Enfim. E também termos gramaticais, as pessoas muitas vezes elas acreditam que já dominam plenamente, porque existe essa coisa muito comum de apontar o erro do outro. Fulano fala bicicleta, né? Às vezes uma concordância errada que é muito facilmente perceptível para qualquer um que tem alguma escolarização, mas o que as pessoas não sabem é que até nós, profissionais da área de línguas há muitos anos, às vezes também nos equivocamos. Só que como nós estamos nisso constantemente, nós vamos aprendendo cada vez mais. Então você vai pegando erros ali que alguém que não é da área, dificilmente, acho que assim, é quase impossível da pessoa ver aquilo, porque aquilo é muito específico. Então, assim, é um tipo de erro que passa por muitos profissionais. Né? Então, se não for um profissional dessa área, provavelmente ele não vai conseguir ver aquilo que a gente da área consegue ver. Né? Então, a gente vai aprendendo cada vez mais, né? Por exemplo, né, um livro que eu lancei recentemente, passou por uma revisão, aí quando voltou para mim, eu fui revisar e vi que havia erros ainda. Quer dizer, então, assim, você é muito difícil. É como se eu, que não sou engenheiro, quisesse, em determinado momento, fazer um parecer técnico de uma construção. Mas eu entendo alguma coisa porque meu avô era construtor e eu acompanhei a construção da casa. Não, são coisas diferentes. Você, infelizmente, não é especialista naquilo. Exato. E, assim, trabalhar com especialista em texto é muito importante. Porque texto mais ou menos, texto ruim, existem muitos. Né? E aí, nós que somos da área, nós vamos prezar por um texto de maior qualidade, qualidade mais elevada. Isso quer dizer que vai ser um texto perfeito? Não, porque como eu falei anteriormente, texto perfeito é aquele que não foi submetido a uma reedição ou uma revisão. Mas vão ser textos, como você falou, que vão passar menos vírgulas no lugar errado, ou menos ideias equivocadas. E tudo isso que você vem colocando são evidências de como é importante essa questão. Se eu vou perder o medo de escrever um texto, que eu desenvolva essa habilidade de forma adequada, com orientação adequada, e que eu siga um passo a passo realmente para que esse processo de aquisição dessa habilidade linguística, ou de desenvolvimento dessa habilidade linguística, melhore. E aí fica bem claro, fica bem evidente também nesse processo a questão do tempo e do comprometimento com o processo. Por exemplo, nós que somos da área de letras, eu já estou na área de letras há mais de 20 anos. Né? Então, como você falou, eu cometo erros, cometo falhas, cometo deslizes. Isso é comum para qualquer profissional de qualquer área. Mas, claro, depois de uma formação
de graduação, especialização, mestrado, doutorado, e trabalhar há mais de 20 anos dentro dessa área, meu olhar técnico é um olhar técnico, não é? Bem treinado, com mais de 20 anos de treinamento. É perfeito? Não, porque perfeição não vai existir. Mas que nós estamos sempre aprendendo sobre isso. Além do olhar técnico e da formação, tem a questão do aprendizado constante, né? Então, isso vai valer. E vem a questão do treino. Se eu parar de treinar, eu vou perder o que eu ganhei. Não é? Por exemplo, eu falo inglês. Se eu passar um ano sem escutar inglês, se eu passar um ano sem falar inglês, meu nível pode ser que eu não perca completamente a habilidade de audição, fala, escrita e leitura em língua inglesa, mas eu vou perder meu nível. E dependendo do momento onde eu parei o curso de inglês, eu vou perder praticamente 100% do que eu estudei. E isso vale para a escrita também, porque é uma habilidade linguística. Eu preciso treinar. Se eu parar de treinar, quer dizer que eu consigo escrever bem? Não. Não vai lhe dar garantias. A única garantia que você vai ter é o treinamento. Quanto mais eu escrevo, melhor eu escrevo. Quanto menos eu escrevo, pior eu escrevo. Não é? E aí, para finalizar, eu sempre gosto de ver a questão da leitura e da escrita e essas habilidades linguísticas, o seu desenvolvimento, como processos muito justos. Por que eu falo justos? Porque se alguém não investir a mesma quantidade de tempo que eu investi com o mesmo comprometimento de ler o material, ela não vai saber o que é a leitura daquele material. Ela não vai saber decodificar aquele material. E se uma pessoa não investir a mesma quantidade de tempo que eu investi para desenvolver uma habilidade de escrita e praticar a escrita, ela também não vai desenvolver. Ou seja, eu acho justo nesse sentido, porque ou você investe a mesma quantidade de tempo que o outro está investindo, ou inevitavelmente você vai ficar para trás. Né? Então, essas são evidências de como nós podemos desenvolver a habilidade da escrita, manter essa habilidade e, é, e isso vai nos ajudar a perder esse medo da folha em branco, né? Essa típica frase, perder o medo da folha em branco, que nada mais é do que uma metáfora para falar do medo de escrever. E lembrar que, como você colocou hoje aqui, é que é inevitável, é um processo irreversível eu acreditar que a escrita não vai me levar a um segundo patamar, ao próximo nível. Por quê? Porque a escrita ela permeia todas as esferas da sociedade. Em todas as esferas da sociedade, eu vou encontrar a questão da escrita. E a escrita ela vai estar em todos os âmbitos da vida social, quer seja profissional, pessoal, etc. E hoje mais do que nunca, né? Em maior ou menor grau, hoje mais do que nunca. Então, a escrita ela permeia todas as esferas da sociedade e está em todos os âmbitos sociais. Com certeza. Portanto, meu conselho é: enfrente o seu medo, venha conosco, que você vai conseguir ter o seu TCC aprovado com certeza. Entenda que não é do dia para a noite, é um processo, mas é totalmente possível. Exato, é possível desenvolver essa habilidade e gerir melhor esse medo e perder esse medo, porque sem perder esse medo da folha em branco, sem enfrentar esse medo da escrita, inevitavelmente você não vai escrever o seu TCC, por isso é importante perder esse medo e é isso, enfrentar o medo, escrever o seu trabalho, concluir o seu TCC, concluir a sua graduação e saber que essa é uma aprendizagem que você vai levar para a vida inteira, porque a escrita ela permeia todos os âmbitos das esferas sociais, né? Então, nós vamos nos deparar com a escrita no decorrer da nossa vida profissional, acadêmica e profissional, durante todo o tempo. Sim, não adianta, né, ficar postergando. Você vai ter Exato. que enfrentar esse medo. E eu acredito que quem está escutando esse podcast já está dando o primeiro passo.
Exato. E assim, é como você colocou, não adianta postergar, porque em algum momento você vai ser paralisado na sua vida pessoal, acadêmica ou profissional por causa da escrita. Então, daqui a um ano você vai desejar ter começado hoje o início do desenvolvimento dessa habilidade de escrita. Com certeza. Então, boa sorte, obrigada por acompanhar o nosso podcast de hoje e até o próximo episódio. Até, um abraço. Tchau, tchau.